como que você, dentro da Secretaria de Inovação, vê algumas ferramentas que o governo do Estado pode estar potencializando para aproximar a iniciativa privada da área pública? Então, Adriano, quero saudar o meu secretário de Planejamento, Guto Silva. Temos uma viagem importante lá semana que vem, né, Guto? Principalmente para falar a respeito desses investimentos, né, nessa área tecnológica. E como eu estava falando na minha primeira abertura, eu utilizei todo o meu tempo, porque eu queria chegar exatamente no principal, né, do nosso painel, que são as PPPs. Quando se fala em PPP, muitas vezes as pessoas só imaginam que existem grandes projetos de infraestrutura, que são muito caros e demorados. Na minha época, quando eu era deputado, eu tinha até dificuldades para tratar desse assunto, porque eu sempre imaginava que aquilo era muito complexo, difícil de ser introduzido, e demorava-se muito tempo, poderia perder, inclusive, até um mandato para preparar um projeto de PPP. Mas as PPPs mudaram de nível, agora nós estamos mais dados, porque a iluminação pública avançou muito, os projetos de parceria público-privada na área de iluminação, eles estão até se desdobrando em todo o país. A semana retrasada, nós estivemos, inclusive, na Bolsa de Valores, acompanhando um pregão para a cidade de Ponta Grossa, de uma PPP muito grande, vai fazer a transformação da iluminação pública. Só que as PPPs podem também estar presentes em projetos menores. Como eu estava falando da área tecnológica, em Portugal, o Tagus Park, que é o Vale do Silício da Europa, ele foi concebido no formato de PPP, onde o governo entrou com o local, com a área, também com benefícios fiscais, também com um investimento inicial, trazendo os órgãos administrativos do governo para dentro do parque, e passou a administração à iniciativa privada. Funcionou, tanto é que, como eu falei a vocês, hoje é o principal ponto do desenvolvimento econômico de um país altamente turístico e que tem outras economias, né? E eu estava falando também que dos 4 pilares da Secretaria de Inovação, o primeiro coloquei como prefeituras, pelo contato direto com as pessoas, com o cidadão. O segundo pilar seria a iniciativa privada. O governo tem que ser parceiro, tem que participar diretamente da vida do setor produtivo, tem que ser a mão amiga. Como eu falei, não se pode ter uma empresa pública sendo concorrente do setor privado, que muitas vezes aconteceu já no passado. Hoje não, hoje nós estamos muito focados em poder oferecer benefícios através do governo, e aí temos a parceria do BRDE, temos a parceria da Agência de Fomento, para que a gente pudesse avançar com um programa de juros zero, financiamento a juros zero para startups. É muito difícil para uma empresa que está iniciando, até mesmo ter para comprar o básico. Às vezes, um computador que tenha melhor capacidade de produção fica muito distante de um empresário. E você poder oferecer um financiamento nesse sentido, que já foi assinado, foi sancionado pelo governador, já está em funcionamento no Estado do Paraná, através da Agência de Fomento e através da Secretaria de Inovação, pode um bom handicap nesse momento. Também com relação a benefícios fiscais, que, como eu falei, na Coreia, aconteceram há muitos anos atrás, para a atração de grandes empresas tecnológicas, mas também desenvolvimento de pequenas. A Samsung, ela tem interesse em fazer um investimento muito grande numa planta industrial de tecnologia no Brasil. E eles fizeram uma análise, Guto, de todos os estados brasileiros. O Paraná está mais valorizado porque agora tem a lei do ICMS tecnológico, que oferece um diferimento de 80% do ICMS para empresas de tecnologia que se estabelecerem em cidades onde possuam
a estrutura universitária, tecnológica para a mão de obra qualificada. No Paraná já são 30 cidades e pode ser ampliado. Ou seja, nós estamos na frente nesta corrida para atrair novos investimentos das grandes Big Techs. Isso é muito interessante e importante. A iniciativa privada tem que ter também a possibilidade de se internacionalizar. É muito difícil hoje para o empresário, mesmo de sucesso, e eu conheço muitas empresas aqui paranaenses, que são grandes empresas no Brasil, mas que ainda não ultrapassaram as nossas fronteiras, que poderiam entrar na Europa pela porta através de Portugal, que se fala o mesmo idioma, é muito simples, é como se fosse um Estado brasileiro, onde eles, inclusive, valorizam o empresário brasileiro, eles sabem que o brasileiro se adapta, né, às demandas, às adversidades, e eles têm respeito por isso. Então, é bem interessante se fazer investimentos em Portugal para que se abra o mundo para a Europa, para o mercado europeu e também para outros. E essa internacionalização me parece ser distante ainda. O Paraná está investindo muito, o Guto estava investindo muito para que a gente possa oferecer mentoria, local físico, tanto na Coreia, tanto nos Estados Unidos, em Palo Alto, onde nós temos o escritório do governo do estado, e também agora no Tagus Park, através da Atlantic Hub, em Portugal. Mas não só isso, hoje de manhã teve aqui uma palestra do Eduardo Bequim, da Invest Paraná, e ele também falou que o estado do Paraná está presente em Dubai, está presente na Alemanha, em outros países. A Secretaria de Inovação tem um projeto de mentoria, de preparação e até mesmo, segundo determinação do governador, oferecer um projeto de investimento em empresas que possam se estabelecer também em outros países, claro, com foco na economia local do estado do Paraná. Já fizemos em Maringá o início desse projeto. 2 empresas de Maringá estarão indo para a Coreia e nós vamos acompanhar desde a qualificação, desde a mentoria e também o desenvolvimento para que eles possam se estabelecer no mercado oriental. Segundo pilar, iniciativa privada, como eu falei. E o terceiro pilar, desburocratização. E aqui, a parceria da Secretaria de Planejamento. E a desburocratização está também ligada diretamente aos investimentos do setor industrial na área tecnológica. Por quê? O Brasil hoje, além do Brasil, outros países também, inclusive países desenvolvidos, sofrem desse mesmo problema, a burocracia, que acaba nos impedindo de se desenvolver com alta velocidade, o que acontece na China. A China teve um salto nesses últimos anos, um salto de desenvolvimento muito grande, por conta do mínimo de burocracia, que até mesmo o sistema governamental que eles têm, no final das contas, não exige. Isso até é um problema para eles, em outros setores. Mas com relação à burocracia, é assim, o governo manda fazer, se faz no dia seguinte. Lá, inclusive, Adriano, tem uma diferença. Quando se faz uma obra pública, é muito mais rápido do que se fazer uma obra pela iniciativa privada. Então, e o último, só para terminar, eu não tinha ali o tempo esgotado, né? O último pilar são as universidades, aonde se produz tecnologia, onde se produz inovação. Só que qual é o desafio? Fazer com que as universidades, que hoje batem recorde no Paraná em produção de patentes, de projetos, transformem a patente em resultado prático, que esteja no mercado. Que não adianta nada também a gente investir em pesquisa, desenvolvimento, e isso não virá produto real. Maravilha. E é isso mesmo, Marcelo. Acho que você está no caminho certo aí em tudo que se colocou. Mas eu queria passar um pouquinho, conectar com o que você falou agora, com o Anderson, para, base nessa tua experiência e grande que eu vi dentro do BRDE, como que você vê o papel do BRDE na facilitação dessas PPPs, né, conectando a iniciativa privada e o órgão público, né?
Bom, o papel do BRDE tem que ser de propulsor, né? Então, a gente já está, fazendo um spoiler aqui do que vai vir aí nos próximos dias, a gente já está preparando um processo de aproximação forte com as prefeituras, com os municípios, para a gente começar a fazer esse inventário de projetos, ver aqueles que precisam de apoio técnico, de fato, que quer construir o projeto, e ver aqueles que já estão com um projeto mais maduro. A partir dali, a gente já teria... Até porque casa com o que o Marcelo estava falando aqui agora, das cidades, né, serem as protagonistas aí também, né, Marcelo? Exatamente. Aí a gente consegue ter uma noção mais clara e trazer também para os prefeitos, principalmente das cidades menores, esse contexto que o secretário colocou muito bem aqui, que às vezes ter essa dimensão de que PPP é um grande projeto. E, às vezes, o PPP é um projeto que vai resolver a solução daquele município, mas não tem essa, né, não é algo tão épico, né, é algo que, de fato, ele consiga executar e seja um projeto financiável, com capacidade, que traga retorno para o setor privado que eu assumi, enfim. Então, o BRDE tem esse papel, de agora a gente começar a aglutinar esses projetos ou transformar ideias em projetos, ajudá-los a transformar em projeto e a gente conseguir colocar em prática. Sim. Eu acho que casa dentro, agora, Felipe, da modelagem econômica financeira, né? A gente está com os cenários aqui do BRDE e da Secretaria de Inovação, pensando na PPP. Então, como que você vê esse papel da modelagem na garantia de eu ter uma sustentabilidade de longo prazo na PPP, né? Que acho que é um ponto bastante importante nessa estruturação financeira. Bem, eu vou parafrasear uma pessoa que está aqui, ela está um pouquinho desatenta, mas ela usa bastante essa frase, o Guilherme Naves. PPP é um instrumento para qualificação de gasto público. Em geral, a gente deveria usar o instrumento como PPP para gerar valor à sociedade. Aquela ideia da análise do value for money é isso que o meu antecessor trouxe. Eu escolho um parceiro privado porque eu acredito na hipótese que ele é capaz de fazer isso de maneira mais barata para a sociedade, prestar serviços melhores. A modelagem financeira como um todo, ela é reflexo dessa visão de futuro. Então, o pilar, pena que não está o desenho, mas muito bem feito, ele é o resultado de toda essa estruturação, e principalmente com relação à distribuição de riscos. Então, e aí eu queria trazer uma frase que foi dita no primeiro painel, também por uma pessoa que é da FIP, né, o Matheus Gregorini, um ambiente institucional sério, com bons reguladores, é fundamental. Parceiros privados querem estabilidade. O secretário, o Guto, falou isso diversas vezes, né? É preciso saber e respeitar a regra do jogo. Um ambiente onde a regra do jogo é respeitada, a modelagem financeira ela se materializa. Aquilo que foi previsto termina se materializando. No ambiente onde você tem instabilidade institucional, você tem insegurança regulatória, a modelagem financeira ela termina sendo um conto de fadas. Então, tão importante quanto formar preço é ter ambiente institucional que respeite as regras e um bom ambiente regulatório. Não, perfeito. Nosso prazo está quase se esgotando, eu queria dar 2 minutos para cada um, com a última pergunta e finalizar depois. Marcelo, como que você vê a inovação tecnológica, né, dentro da tua secretaria, no âmbito aqui do Paraná e do Brasil, como um fator de competitividade para o setor privado, ok? E de eficiência para o setor público, né? O que a visão aí para arrematar dentro da Secretaria de Inovação? Olha, com relação à eficiência do setor público, está diretamente ligado. Hoje só se consegue oferecer bons serviços para a população se uma prefeitura, se um governo tiver compromisso com a área de inovação. E aí entra o setor privado. No estado do Paraná, nós temos um menu gigantesco de soluções paranaenses que, inclusive, já estão à disposição em outros estados, em outros municípios de todo o Brasil. Essas empresas, elas também precisam ter grande amplitude dentro do estado do Paraná, e é para isso que o governo está oferecendo projetos, leis, benefícios e uma secretaria aberta para que a gente possa compor com a iniciativa privada paranaense. Então,
Então, com relação à eficiência, sem dúvida nenhuma, nós temos que dar prioridade para a área tecnológica, né? Como eu falei, quando você resolve um problema na área de saúde, aquele problema que é crônico há muitos e muitos anos, a população reclama por conta de um atendimento demorado, a falta de repente, um determinado medicamento, e isso pode ser resolvido com um aplicativo, com um sistema, enfim, uma solução mais inovadora, até mesmo não precisa ser muito tecnológico, não, até um jeito de se fazer uma gestão mais moderna também se considera inovação. E com relação à competitividade, na inovação tem algo maravilhoso, mágico, compartilhamento. O que está sendo produzido em Londrina, nós aqui que estamos em Curitiba conhecemos, nós estamos tendo ciência do que está sendo produzido lá do outro lado do estado, lá em Foz do Iguaçu, ali em Ponta Grossa, muitas vezes não. Eu que estou viajando todo o Paraná, eu pude perceber que naturalmente os ecossistemas de inovação, eles estão se constituindo, porque cada região tem a sua vocação. Aqui em Ponta Grossa tem dezenas de indústrias multinacionais que têm os seus núcleos de inovação, né? Na região de Londrina, o setor metal mecânico é o número 1 do Paraná, a construção civil em Londrina, medicamentos em Toledo, o genoma em Guarapuava, ali em Pato Branco, indústria de componentes, e assim vai. Maringá também tem um ecossistema espetacular, e aqui em Curitiba que tem unicórnios e o maior número de startups do estado, e um dos maiores núcleos de startups do Brasil. Portanto, naturalmente está se compondo, né? O mais importante é a gente trabalhar unidos, compartilhamento de ideias. Maravilha, obrigado, Marcelo. E lembrando que todos os unicórnios do Brasil estão no Paraná, né? Então, Anderson, eu queria passar para você a palavra aí, e a gente está com um público bastante seleto aqui, de empresários que já possuem PPPs ou concessões em execução, mas também devemos ter aqueles que não têm e têm aquele pezinho atrás, né, na conexão aí da área privada com a pública. Como que o BRDE pode ajudar? Eu creio que o importante do setor privado ele está bastante atento ao que ele tem que entregar, né? Ou seja, ao objeto que ele tem que entregar. E aí nós temos também do lado do setor público, né, principalmente as prefeituras de menor porte, uma certa carência de recursos humanos. Então, eu vejo que o setor público vai precisar ter um parceiro, através de uma Secretaria de Estado, ou de algum serviço que o Estado traga, ou até através de uma instituição financeira, alguém para ajudá-los a fazer a gestão da implantação do projeto e da condução do projeto. Porque não importa se o projeto é entregue, depois tem que ter a continuidade para que ele, de fato, gere todos aqueles benefícios que lá na estruturação foram mensurados, né? Então, eu acredito que o BRDE tem essa capacidade hoje de formar, e o sistema em si, né, é uma carência muito forte do Brasil de infraestrutura, e eu acredito que todas as instituições e todas as esferas estão se movimentando para criar condições para que essa infraestrutura aconteça, criar condições para que os serviços sejam com uma melhor qualidade, e o capital está se movimentando para esse sentido também. Então, é um movimento, como o próprio professor Felipe aqui falou e colocou bem claro, né? Essa pauta ESG está movimentando o capital para esses projetos também. Então, é um movimento que acredito que vai acontecer, e o BRDE vai estar sempre de portas abertas para ajudar tanto o setor público como o setor privado nesses projetos. Excelente, maravilha, obrigado. E finalizar aqui com o professor Felipe, dentro dessa visão da modelagem econômica, quais setores, na tua experiência, que você vem trabalhando nesses últimos anos, estão com maior potencial para o desenvolvimento de PPPs eficazes? Bem, vou tentar ser direto até em razão do tempo. A gente viu uma expansão muito grande do setor de iluminação pública, há razões para isso, COSIP, o dinheiro carimbado facilita bastante, também tem uma certa garantia para o investidor, é um mercado que cresceu significativamente. O setor de saneamento
talvez fosse a bola da vez, agora a gente está com um problema com relação ao marco legal, isso pode dar uma freada, infelizmente. E o que a gente tem visto, e o que tem sido muito falado, e aí, felizmente, a gente tinha um representante aqui, que é a parte de infraestrutura social. Muito se fala sobre a nova agenda de saúde, educação, trazer iniciativa privada, principalmente para fazer essa parte de serviços que, na saúde, a gente chama de bata cinza, e na escola a gente fala, tira a parte pedagógica. Então, talvez essas sejam as próximas bolas da vez. Maravilha, entendido. Pessoal, a conversa poderia se estender, mas a gente tem uma agenda a ser cumprida aqui dentro do evento. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, agradecer aos nossos palestrantes aqui, painelistas, e agradecer, Heloísa, ao convite em estar mediando a sessão aqui. Conte sempre comigo. Um abraço, obrigado.